Principal produtor de arroz do país, o Rio Grande do Sul contabiliza os prejuízos nas lavouras que ficaram completamente inundadas nos últimos dias. A expectativa sobre as consequências das perdas já são alvo de debate entre especialistas, governo. E esse, inclusive, é o assunto da minha conversa de agora ao vivo com o analista da Cogo Inteligência em Agronegócio, o Carlos Cogo. Oi, Carlos. Seja bem-vindo. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo. Estava sem áudio aqui, está tudo regularizado agora, É, obrigado. tá me ouvindo bem, né? Muito Estou bem, ouvindo bem, sim. Muito bem, Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom, ainda é cedo para oficializar qualquer número, né? Mas pelo que vocês têm acompanhado, quanto ainda faltava colher ali no Rio Grande do Sul? Quanto deve acabar perdido por conta dessas chuvas? Vocês já conseguem traçar aí pelo menos uma estimativa? Perfeito, Felipe. Nós temos o que? O balanço, então, o que estava por ser colhido. Em volume, em termos de importância, soja, nós tínhamos ainda em campo 6,5 milhões de toneladas. No caso do arroz, nós tínhamos 1,4 milhão toneladas e no caso do milho, nós tínhamos também 1,4 milhão toneladas, além de outras safras menores, hortícolas, frutas perdidas, das chamadas major crops, as safras principais, as grandes safras. Prejuízos são na safra de verão, nas três culturas, a colheita estava muito atrasada aqui no Rio Grande do Sul, e também agora na implantação da safra de inverno, especialmente o trigo, cujo plantio deveria começar nesse momento. É claro que a primeira coisa agora é fazer um balanço disso, não se perdeu tudo que está no campo, evidentemente, né? Parte vai ser salvo, parte vai ter perda parcial, perda total. E é bom ressaltar também que, além das perdas no campo, nós vamos ter as perdas bastante elevadas também nos volumes que estavam nas unidades armazenadoras. Já tinha muita coisa estocada, porque nós estamos em pleno pico de colheita aqui no Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do arroz, a gente já tem alguma estimativa aí de quanto pode vir o balanço dessa perda ou ainda não? Ainda é cedo para ter essa estimativa? A gente está em contato com os agentes todos, cooperativas, indústrias, entidades. Nós estimamos, como foi colocado aí na nossa matéria nas redes sociais, entre 800 mil toneladas e 1 milhão de toneladas perdidas entre o que estava para colher e os silos. Tem muitos silos atingidos, tanto de produto que já estava na indústria para ser comercializado, quanto produto que estava nas cooperativas e também com produtores. Então, esse é um balanço parcial, isso pode ser maior ou menor, mas de qualquer maneira não há nenhuma dúvida que o número será bastante expressivo. Realmente é um número bastante expressivo, significativo, né? E o governo, ele então está sinalizando que pode adotar algumas medidas. Por exemplo, ele já anunciou que vai importar arroz para evitar, por exemplo, especulações. Na sua avaliação, até que ponto essa medida, por exemplo, já anunciada pelo governo de importar arroz é bem-vinda? A decisão do governo de importar arroz, ela não é bem-vinda, ela é uma decisão desastrosa, equivocada, inoportuna e intempestiva, para ficar só nesses adjetivos aí, não precisar ir muito além. O governo não, há muito tempo, já desde a década de 90, não importa mais diretamente, ele, governo, importar, efetuar a operação comercial de importação. Só para lembrar, eu tenho uma passagem pela Conab, estive na Conab durante 8 anos, já saí faz tempo, estou com a consultoria aqui há 30 anos, mas o histórico do governo importando não é bom, não há agilidade, há problema de desvio de recursos, demora, burocracia. O governo não precisaria importar produto para regular os preços no mercado interno, né? Primeiro que vai haver uma regulação natural dos preços, nós vamos importar produto do Mercosul, as indústrias já estão se mobilizando para ela, o setor privado importar esse produto da Ásia. O governo deveria ter tomado outras medidas, tá, Felipe? O governo primeiro deveria ter feito um balanço das perdas reais que nós temos para evitar, a primeira coisa, importar volumes exagerados. Isso já aconteceu no passado com trigo, já aconteceu no passado com arroz e acabou desestimulando o plantio dessas culturas nos anos seguintes. Então, o dano pode ser muito maior do que o benefício. Deveria fazer um balanço dessas perdas, depois do balanço, criar uma cota sem imposto, retirando a TEC, a tarifa externa comum, que é de 12% sobre o arroz
beneficiado de terceiros mercados. O Mercosul não paga imposto, esse produto vai entrar naturalmente. De terceiros países, principalmente Ásia, Estados Unidos, que teriam produto para fornecer ao Brasil, retirar a alíquota de 12%, isso barateia o custo de importação. Criar uma cota inicial, por exemplo, de 500 mil toneladas para o setor privado fazer essa importação de maneira mais ágil, mais rápida, com menor custo, e depois ampliar essa cota para mais 500 mil, chegando até esse 1 milhão de toneladas aí que o ministro e o presidente citam, mas não feito através do governo, né? Isso é uma medida completamente desastrada. Essas medidas, então, podem vir a trazer os reflexos aí, como você disse, a longo prazo, médio prazo, longo prazo, piores, né, do que se imagina. E no movimento de consumo aí, algumas pessoas, muitos moradores já estão tentando estocar arroz com medo dessa alteração de preços, enfim. Na sua avaliação, de fato, o preço do arroz ele vai subir? Até que ponto? Vai subir muito? Estocar arroz é uma medida sensata ou justamente esse movimento teria que ser o contrário, não é o momento de estocar o arroz? Enfim, no ponto de vista de consumo, qual a sua avaliação em relação ao movimento? A gente entende como natural esse movimento. O consumidor se assusta, é um produto da cesta básica, é um produto importante, principalmente nas famílias de classes mais pobres, na classe média também. A gente entende o movimento, mas ele é desnecessário, não há nenhum risco de desabastecimento, né? Os estoques que estão disponíveis no país, os volumes que estão entrando de importação do Mercosul, são suficientes para abastecer todo o país, todas as capitais, no interior dos estados. Então, esse movimento é desnecessário. Eu mesmo estive aqui no supermercado ontem aqui para fazer uma visita pessoal e saber a situação. Havia arroz disponível nas gôndolas aqui. Claro, embora a gente esteja no estado que é o produtor, é uma situação que existe. Então, essa corrida no supermercado, ela pode só piorar a situação de abastecimento pontual e ainda piorar também a situação de especulação, de pressão desnecessária sobre os preços, né? Para completar, os preços do arroz já estavam em alta antes do problema das enchentes. Nós estamos vindo de um ano já de um suprimento apertado, a safra não foi boa em função do El Niño, isso tudo antes das enchentes. Já haveria um suprimento apertado e uma tendência de alta dos preços. Os preços ao longo desse ano seriam preços muito parecidos com os preços do ano passado, não deveriam ficar nem menores nem maiores, né? Agora, realmente, a pressão sobre os preços pode aumentar em função até desse tipo de anúncio aí desnecessário, né? Se criou um clima aí de pânico na população, desnecessário, não há desabastecimento, há tempo de fazer importações a mais que forem necessárias, alocar para as regiões de consumo, o mercado não vai ficar desabastecido. Agora, preços altos, o arroz já vem há bom tempo. É bom lembrar, né? Porque a gente se preocupa com essa questão de intervir no mercado por parte do governo, porque quando isso foi feito, já foi um desastre lá atrás. A experiência não foi boa aqui no Brasil. O Brasil hoje planta 40% da área de arroz que plantava há 20 anos atrás. Por quê? Porque o consumo caiu no Brasil. O consumo no Brasil, em 1990, era de 54 quilos de arroz por ano por habitante. Hoje é de 34, caiu 20 quilos por pessoa. Então a área foi caindo para se adequar a um consumo menor. Isso aconteceu, isso é salutar, a área está bem adequada ao consumo. Porque nós estamos passando uma situação pontual de um desastre climático, que não é uma situação de regra. Então, a gente provavelmente vai plantar mais na próxima safra, recompor o abastecimento, e não é necessário intervenções abruptas e intempestivas por parte do governo federal. Muito bem, Carlos. Eu queria agradecer a sua participação. Você falou ali, né, no desafio, né, que o agricultor gaúcho, em especial, tem enfrentado nesses últimos anos. Estiagem, depois nova estiagem, agora essa questão das águas. É preciso muita resiliência, né, para o agricultor gaúcho, que de fato tem essa vocação e a resiliência está no DNA do agricultor gaúcho. A gente tem certeza de que a gente vai ver o setor se recuperar muito em breve. Eu queria deixar o canal aberto aqui para a gente voltar a conversar numa nova oportunidade, quando tiver uma estimativa em relação a qualquer cultura. Avisa para a gente que o canal está sempre aberto, é sempre bacana a gente trazer essas perspectivas, essas estimativas para a nossa audiência, viu? Muito obrigado mais uma vez. Estaremos à disposição por aqui. Abraço a todos e torçam pelo nosso estado, que estamos precisando.